Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para que possamos ler juntos o texto que se encontra em Filipenses, capítulo 4. Vamos ler 3 versículos, 4, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Um rápido contexto sobre a carta de Filipenses, como o nome sugere, foi escrita aos crentes que estavam na cidade de Filipos, que era uma província do Império Romano. E aquela igreja na cidade de Filipos era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, porque foi a primeira igreja que ele plantou na Europa. Se os irmãos quiserem ler melhor o relato da fundação da igreja de Filipenses, basta abrir a Bíblia em Atos, capítulo 16, depois os irmãos conferem, versículos do 3 ao 40, e mostra Paulo plantando essa igreja. É nessa ocasião, por exemplo, que ele foi lançado na prisão juntamente com Silas. Então foi um contexto de perseguição, de muito sofrimento que aquela igreja surgiu. E agora, 10 anos depois, Paulo estava escrevendo a carta à igreja que ele tanto amava. E Filipenses ficou conhecida como a carta da alegria, porque expressões como alegrem-se, alegrai-vos, regozijem-se, aparecem pelo menos 16 vezes em todos os 4 capítulos. E talvez alguém pense que Paulo estava em uma situação muito boa para falar sobre alegria, para escrever uma mensagem tão linda. Será que ele estava desfrutando do melhor da vida? Estava de férias, descansando? E quando nós estudamos o contexto em que Filipenses foi escrito, nós entendemos e descobrimos que, na verdade, Paulo estava mais uma vez preso. Dessa vez em Roma, sem saber o que ia acontecer, sem saber se ele ia ser solto, se ele ia ser destinado à morte, enfim, com muitas razões para estar ansioso, preocupado. Ainda assim, em um contexto de tanto sofrimento, Filipenses é uma das mais belas cartas do Novo Testamento e exala uma mensagem de coragem, de encorajamento para a igreja, de alegria, de paz. E como é que pode alguém nesse contexto falar sobre alegria, falar sobre paz? É o que iremos entender aqui nesta tarde. No versículo 4, acompanhem comigo, por favor, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E aqui Paulo nos revela a razão da sua alegria. Aqui nós podemos entender como é que alguém, em um contexto de tanto sofrimento, pode falar sobre alegria. Essa alegria que Paulo cita aqui, se nós nos atentarmos ao texto, percebemos que ela tem 3 características. É uma alegria que é um mandamento, então é uma alegria imperativa, é uma alegria ultra circunstancial e é também uma alegria cristocêntrica. É um imperativo porque ele diz alegrem-se. É uma ordem. Ele não está apenas sugerindo ou pedindo. Não, é um mandamento do Senhor para nós, para a sua igreja. Alegrem-se. E se você parar para pensar, você tem inúmeras razões para cumprir esse mandamento e para obedecer. Porque o Evangelho já te trouxe alegria. O reino de Deus, a Bíblia diz, é alegria. O fruto do Espírito é alegria. Então, se você é um crente de verdade, cheio e habitado pelo Espírito Santo, você tem razões de sobra para cumprir esse mandamento. Alegrem-se. A ordem do Senhor para nós hoje é alegrai-vos. A segunda característica é uma alegria ultra circunstancial. Palavra difícil, significa que vai além das circunstâncias. Não depende de circunstância alguma. Note, ele diz, alegrem-se quando? Sempre. É sempre. Não é só quando tudo estiver dando certo.
Não é só quando você conseguir o emprego dos sonhos, ou a faculdade dos sonhos, ou quando o salário cai na sua conta. Não, ele diz, alegrem-se sempre. Significa que não depende de circunstância, meu irmão. E claro, nós iremos passar por momentos difíceis. Claro que passaremos por dificuldades, momentos que vão nos trazer tristeza. Mas tudo bem, porque a alegria aqui não significa ausência de problemas. A alegria para o cristão não é igual a uma vida sem problemas, não. A alegria na vida do cristão, ela pode existir, mesmo quando nada estiver dando certo. Simplesmente por causa da sua terceira característica. É uma alegria que é um imperativo, porque é uma ordem. É ultra circunstancial, porque é sempre. Não depende de circunstância. E é uma alegria cristocêntrica. Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. É por isso que não depende de nada, nem de ninguém aqui. É por isso que nem tudo precisa estar indo bem para a gente se alegrar. Porque o motivo é Cristo Jesus. Ele é o centro da nossa alegria. O Senhor Jesus, a razão da nossa existência, a fonte daquilo que nós mais ansiamos, daquilo que nós mais procuramos, que é a vida eterna. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E eu só conheço uma pessoa que veio à terra e falou sobre vida eterna. E seu nome é Jesus Cristo. É por isso que ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de toda a alegria, de todo o prazer. E ele é suficiente para que sejamos alegres. Só quem tem Jesus, meus irmãos, encontrou a alegria verdadeira. Quem não tem Jesus, se você ainda não teve esse encontro com Jesus, eu tenho certeza que você ainda não desfrutou da alegria verdadeira. Você pode ter desfrutado de momentos, migalhas, porque o diabo ele ainda consegue fabricar uma espécie de cópia barata de alegria, mas jamais a alegria verdadeira, o prazer de existir e conhecer a Deus. Só quem tem Jesus encontrou a alegria verdadeira. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos disso. A mensagem pode ser para alguém que ainda não encontrou a alegria verdadeira, mas também é para nós, porque muitas vezes esquecemos que Cristo é a razão da nossa alegria. E muitas vezes nós não estamos contentes nele. Nós não estamos satisfeitos. A vida vai passando, a vida vai nos encantando e a gente começa a acreditar na ilusão de que precisamos de outra coisa para ser feliz. De que precisamos de Cristo mais alguma coisa e algum adicional. Ah, tudo bem, eu já conhecia Jesus, mas é porque eu ainda não tenho aquele carro novo. Eu ainda não tenho o carro do ano, é por isso que eu ainda não estou feliz 100%. Ou então eu já conheço a Jesus, mas é porque eu queria tanto aquele emprego. Aí sim, eu vou ser feliz de verdade. Ah, eu já conheço a Jesus, mas eu ainda não me casei, eu ainda não tive filhos. Então é por isso que eu vivo de cara feia, porque algo ainda me falta. Não, meus irmãos. Cristo Jesus é suficiente para que sejamos completamente felizes. Nós não podemos esquecer que Cristo nos basta. E por isso nós podemos nos alegrar em qualquer circunstância. É por isso que o salmista canta: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Essa seria uma melhor tradução. Não é que eu tenha tudo, mas é porque mesmo eu não tendo tudo, eu não estou nem aí, eu não sinto esse vazio, eu não sinto falta. Porque o Senhor é o meu pastor. E Ele é suficiente. Mas quantos já não sentem mais a alegria da salvação? Quantos já não se alegram mais por simplesmente pensar em Cristo e na beleza do Evangelho? Se estamos assim, o Senhor nos traz aqui hoje para nos lembrar que Cristo já nos deu a vida e com ela tudo. Que Ele é o melhor da vida e que nada nos falta, nada te falta. Você não precisa recorrer a nenhum outro prazer, muito menos ao prazer do pecado. Você não precisa
ficar desfrutando das migalhas de prazer que o diabo oferece através de uma vida de pecado. Você não precisa disso, porque você já pode encontrar todo o verdadeiro prazer em Cristo Jesus, a razão da nossa existência. E eu me lembro de um testemunho que eu ouvi certa vez, um pregador contando. Ele era jovem, estava na faculdade, ele estava em uma aula de filosofia. Quem já estudou sabe que os filósofos, os gregos, sempre procuraram a razão da felicidade. E aí tem várias correntes. Tem o hedonismo, que diz que a felicidade está no prazer. Enfim, tem muitas correntes dentro da filosofia. Eles sempre buscavam a razão da felicidade. E esse professor, dando aula de filosofia, chegou à conclusão de que não existe esse negócio de alegria verdadeira. Ninguém é completamente feliz. E aquele jovem, como um bom crente, levantou sua mão e disse: eu discordo, professor, porque eu sou completamente feliz. E bem nessa hora, a aula chegou ao fim. O jovem ficou aliviado porque não precisou debater, se explicar. Mas o professor ficou inquieto com aquilo e foi perguntar a ele: como assim? Que história é essa que você é completamente feliz? E naquele momento, o Espírito Santo o inspirou a dar uma resposta muito boa. Ele disse: professor, é o seguinte, imagine uma reta. A sua vida é uma vida completamente triste, com alguns picos de felicidade. Mas a minha vida não, professor. A minha vida é uma vida completamente feliz, com alguns vales de tristeza. E essa é a ilustração perfeita para a vida do cristão. Embora passemos por dificuldades, por problemas, mas não é isso que define a reta da nossa vida. O que define a nossa vida, o que marca o povo de Deus é a alegria da salvação. Nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Simplesmente porque temos a Cristo Jesus. Não é porque somos os mais ricos, os mais inteligentes, não. É porque encontramos Cristo Jesus. Você pode se alegrar nisso, nesta tarde. Você pode se alegrar por ter sido salvo, por ter ouvido a mensagem de salvação, por ter sido salvo da escravidão e ter recebido o título de Filho de Deus. Esse era o motivo da alegria de Paulo. Mesmo em meio a tanta dificuldade que a gente não consegue nem imaginar, meus irmãos, o que aqueles cristãos passavam. E ainda assim ele exala alegria, encorajamento. Só Jesus faz isso. E ele pode fazer isso na minha vida e na sua, nos dias de hoje também. No versículo 6, Paulo continua e ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem os seus pedidos a Deus por meio da oração, de súplicas e de ações de graça. Primeira parte do versículo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aqui Paulo está nos apresentando um antídoto contra o mal do século, que é a ansiedade. Essa doença que não faz acepção de pessoas. Não importa se é criança, adolescente, se é adulto, idoso, ou se é rico, pobre, se é muito inteligente ou se sabe ler, todo mundo certamente já passou por algum momento de ansiedade. Algumas pessoas sofrem com ansiedade. E quando Paulo usa esse termo, ansiedade, no original, a palavrinha que ele escolhe no grego traz a ideia de estrangulamento. E é exatamente assim que é estar ansioso, é se sentir sufocado, estrangulado. E aqueles irmãos da cidade de Filipos, eles tinham muitas razões para estarem ansiosos, preocupados. Basta vocês lembrarem, a igreja surgiu em um contexto de perseguição, eles sofriam perseguições, enfim. Muitos eram os problemas que assolavam aqueles irmãos. Mas hoje nós, quando olhamos ao nosso redor, também encontramos muitas razões para estarmos ansiosos. Basta olhar para a situação global. Há poucos dias, agora, nós estávamos recebendo muitas informações sobre uma suposta terceira guerra mundial. Enfim, quando olhamos para a situação do mundo, muitas são as razões para estarmos ansiosos, preocupados. Quando olhamos para a situação do nosso país, ou saindo da perspectiva global e olhando para a sua vida pessoal,
Se você começar a analisar sua família, seus problemas financeiros, seus problemas acadêmicos ou de trabalho, enfim, muitos são os problemas, meus irmãos, que querem nos deixar ansiosos, preocupados, que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sono. Mas Deus, por meio da sua palavra, Ele não aponta para o problema, ansiedade, mas Ele também nos dá a solução. E quando nós lemos esse versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nós entendemos que se a ansiedade é a doença, a oração é o remédio. E eu gosto de um pregador e ele diz a seguinte frase: nós cristãos temos o consolo de não precisarmos lidar com ansiedade com livros de autoajuda, mas com a ajuda que vem do alto, diretamente do trono de Deus, quando nós dobramos os nossos joelhos e nós nos lançamos aos pés do Senhor e nós lançamos a nossa ansiedade sobre Ele, é quando nós vamos vencer. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 6 é: vocês precisam ter uma vida de oração, se quiserem lidar bem com a ansiedade. Mas muitas vezes nós estamos envolvidos pela rotina tão pesada e tão corrida, em um mundo tão imediatista, que nós temos tempo para fazer absolutamente tudo, mas não temos mais tempo para fechar a porta do nosso quarto, desconectar de tudo e de todos, dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Senhor. É por isso que a ansiedade toma de conta das nossas vidas. E às vezes as pessoas dizem: eu não oro, como eu queria ter mais tempo para orar, para ler a Bíblia. Mas é mentira. Se ela tivesse tempo, ela ia continuar sem orar e sem ler a Bíblia do mesmo jeito. Porque nós não oramos não é por falta de tempo, é por falta de prioridade mesmo. É porque nós não queremos mesmo, nós não temos vontade. Porque quando você fizer uma análise de quanto tempo você gasta de frente às telas, você vai se surpreender. Todo celular, eu acho, tem essa opção de olhar quanto tempo você gasta. E às vezes o número que está ali é assustador: 5 horas, 8 horas, 10 horas. Então não é falta de tempo, meus irmãos. Nós não oramos não porque não temos tempo, nós não oramos porque não queremos, porque nossa carne odeia isso. Mas nós não podemos nos render a esse sistema imediatista, no qual não temos tempo para as coisas importantes. Nós precisamos definir prioridades. E uma das prioridades inegociáveis na vida de um cristão é o tempo com Jesus Cristo. Se você é cristão, você precisa querer gastar tempo com Ele. Como é que nós dizemos, como é que nós cantamos que queremos passar uma eternidade com Ele, se a gente não consegue passar 10 minutos? Que incoerência, que hipocrisia. Como é que queremos passar uma eternidade com quem não aguentamos passar 10 minutos de joelhos? Não faz sentido. Precisamos rever as nossas prioridades e ter uma vida de oração. E aqui Paulo usa 3 palavras para descrever como seria essa vida de oração. Ele diz: apresentem os seus pedidos a Deus por meio da oração, súplica e ações de graça. E essa primeira palavrinha, oração, seria melhor traduzida como adoração, porque essa é a ideia que Paulo está expressando no texto original. É como se ele estivesse dizendo: comece adorando. E o que é que tem a ver adoração com ansiedade? Tem tudo a ver. Porque nós adoramos a Deus por quem Ele é. Então, adorar é lembrar quem Deus é. É trazer à memória quem é o seu Deus. E como eu falei, por estarmos tão imersos nessa correria do dia a dia, a gente esquece quem é o nosso Deus. Talvez você tenha esquecido do tamanho e da grandeza do seu Deus. Mas eu gostaria de te lembrar quem é o seu Deus por meio da sua palavra. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele descreve alguns atributos e algumas características do nosso Deus e ele nos ajuda a lembrar quem é o nosso Deus. Ele diz que Deus, ele é tão grande que é aquele que mede as águas na concha das suas mãos.
A ciência tem dificuldade para medir a profundeza dos mares, dos oceanos, dos rios, todas as águas existentes no universo, mas o Senhor, basta Ele fazer uma conchinha com as mãos e Ele consegue medir. O profeta continua dizendo, Ele é tão grande que Ele é aquele que mede os céus com a palma das suas mãos. E quando o texto fala sobre céu, não é esse céu visível, se refere às galáxias, a todo o universo. E a ciência, mais uma vez, tem dificuldade para medir a grandeza do universo. Mas se o meu e o seu Deus quiser medir, basta Ele começar 1, 2, 3, e Ele tem todo o universo medido na palma das suas mãos. O Senhor, nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja, é aquele que põe em marcha todas as estrelas do seu exército celestial. A ciência diz que existem mais estrelas nos céus do que grãos de areia na praia. Você tem noção? Isso não cabe na minha mente. Mas o Senhor, se Ele quiser fazer uma chamada, se Ele quiser colocar todas elas em marcha, elas respondem. E nenhuma delas lhes ousa faltar. O Senhor é tão grande, meus irmãos. A Bíblia diz que as nações, essas nações que a gente se assusta, Irã, Iraque, China, Coreia, enfim, essas que daqui a pouco podem entrar em guerra e se vier uma bomba atômica e destruir todo mundo, Deus, Ele é tão grande que sabe o que significa as nações para Deus? Um pingo que resta no fundo de um balde. É isso que Isaías 40 nos diz. Ele é tão grande que Ele olha para nós, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, e Ele nos vê como se fôssemos tão pequenos quanto gafanhotos. Essa é a grandeza do seu Deus. É por isso que Paulo está dizendo, comece adorando. Comece lembrando quem é o seu Deus na sua vida diária, na sua vida de oração. Não chegue logo pedindo, não. Faça um exercício de adorar o seu Deus. Ele é digno da sua adoração, da minha adoração. E à medida que você vai adorando o seu Deus, à medida que você vai engrandecendo o seu Deus, o que são os problemas? O que são essas razões que te deixam tão ansioso e preocupado? Você entende que Deus, Ele está sentado no trono, governando tudo, governando todos, que nada foge do seu controle. Então a ansiedade não tem como tomar conta de um coração convicto da soberania de Deus. E Ele continua dizendo, apresentem os seus pedidos a Deus por meio da oração, que é a adoração, por meio de súplicas também. Porque mesmo Deus sendo tão grande, tão poderoso, nós podemos fazer as nossas súplicas a Ele. Mesmo Ele sendo esse Deus tão grande que eu acabei de falar e de relatar por meio das Escrituras, Ele também é o seu Pai. Ele também é o seu melhor amigo. Esse é o mistério. O Deus, dono do universo, que resolveu se relacionar com a gente. Que mesmo controlando tudo, Ele consegue ouvir o pedido, o menor pedido que tem afligido o meu e o seu coração. Então, faça suas súplicas a Deus. Conte a Ele. Talvez você conte a tanta gente, mas não dobre os seus joelhos para contar a Deus. Talvez você vai logo desabafar com alguém no WhatsApp, no celular. Você tenta de tudo, fala com fulano, com ciclano, tenta resolver com as suas próprias mãos. Aí quando nada dá certo é que você lembra, existe um Deus no céu. Verdade, deixa eu orar. Não deveria ser assim, meus irmãos. Nós deveríamos ter Deus como nosso amigo mais íntimo, como nosso Pai. Ele está do nosso lado o tempo todo. É para Ele que nós podemos correr e contar as nossas súplicas. Mesmo que Ele já saiba, mas Ele tem o prazer de ouvir. Porque Ele não é um gênio da lâmpada. Ele é o nosso Pai. Ele quer se relacionar conosco. Sempre que Jesus ia curar alguém, Ele perguntava, que queres que eu te faça? Ele já sabia, mas Ele tinha o prazer de ouvir um filho seu pedindo algo, de ouvir as súplicas daquelas pessoas. Assim é conosco. O Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz na oração. Portanto, apresentem os seus pedidos a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Por meio de súplicas, Ele é o seu melhor amigo. E Ele continua por meio da oração, de súplicas e com ações de graça. Nós não podemos esquecer de ser gratos.
O Senhor já falou conosco hoje, quando o pastor estava falando. Nós precisamos ser gratos. Nós precisamos lembrar o que Deus já fez por nós. E agradecer a Ele por tudo. Porque certamente, se você começar a lembrar tudo que Deus já fez por você, a ansiedade também não achará espaço no seu coração. Quantas vezes o Senhor já não resolveu uma causa impossível? Você se encontrava em uma situação terrível, parecia que era o fim ali. Pronto, esse é o meu fim, dessa eu não passo. E aí quantas vezes o Senhor já não chegou, já não resolveu a situação, já não curou de enfermidade, abriu a porta onde não tinha nem parede. Quantas vezes o Senhor já não chegou com o livramento. Enfim, comece a lembrar tudo que Deus já fez por você e agradeça a Ele, seja grato, porque certamente a gratidão também é uma boa ferramenta contra a ansiedade. Então, uma vida de oração, com adoração, com súplicas, com ações de graça. E aí, o que é que acontece quando nós temos essa vida de oração? O que acontece quando nós colocamos o versículo 6 em prática é o que está escrito no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Essa é a consequência de uma vida de oração. A consequência é que nós recebemos uma paz, mas não é qualquer paz. Essa paz, assim como a alegria, também tem 3 características. Primeiro, é a paz de Deus. É uma paz que vem de Deus. E mais uma vez, por vir de Deus, significa que não depende de nada, nem de ninguém aqui. Significa que você não encontrará essa paz em alguém, no seu cônjuge, na sua esposa, nos seus filhos, no seu chefe, nos seus amigos. Essa paz, ela vem de Deus, é dada diretamente por Deus. E é por isso que não depende de circunstância alguma. Porque Deus, ele não está limitado a esse plano aqui, a essas pessoas, a essas circunstâncias. Ele está acima de tudo. É por isso que mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis, o Senhor, ele consegue nos dar paz. É a paz que vem de Deus, mesmo que nada esteja dando certo aqui. E é por isso que ela excede o entendimento. Significa que vai além de todo o entendimento humano. Ou seja, essa paz que recebemos, ela não cabe dentro da caixinha do nosso entendimento. Nós não compreendemos racionalmente falando. Isso significa que essa paz, ela pode coexistir com o luto, com a tristeza, com as dificuldades. Como é que pode? Talvez alguém que não desfrute dessa paz esteja se perguntando: essa menina está ficando doida. Como é que pode existir paz com luto? Como é que pode existir paz com tristeza, com dor? Não precisa entender. O texto já diz, vai além de todo o entendimento. Embora não faça sentido para alguém, é verdade, ela pode sim coexistir com as tempestades. Desfrutamos de tempestades exteriores, mas dentro de nós, desfrutamos de uma bonança. Tempestades exteriores, mas bonança interior. Só o Senhor Jesus faz isso. E era essa paz que Paulo sentia, meus irmãos, a paz que excede todo o entendimento. É por isso que mesmo em meio a tanta luta, ele escreve essas palavras tão belas. Aquele hino da harpa diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E aí eu estava me lembrando de outros hinos essa tarde. A pessoa que escreveu isso, certamente ela estava tomada pela paz de Deus que excede todo o entendimento. Por exemplo, o hino que diz: mesmo onde as sombras caem mais escuras, mesmo onde as sombras caem mais escuras. Imagine o que é isso. Escuridão, sombras, terror. Mas se eu ver o teu rosto, Jesus, eu não temo nada. E tem outro hino que diz: sentindo perto a tua mão, posso cantar na escuridão. Como é que alguém pode dizer que vai cantar na escuridão? Tudo dando errado, Jesus, tudo escuro. Luta por cima de luta.
luta por cima de batalha, mas eu vou cantar ainda assim, na escuridão mesmo. Só Jesus mesmo, só a paz dele que excede todo o entendimento. E aqui eu me lembro de uma história que eu queria compartilhar com vocês. Esse hino não está na nossa harpa cristã, eu queria muito que estivesse, mas está no cantor cristão. Sou feliz com Jesus. Talvez alguns irmãos aqui conheçam. E a história desse hino é muito linda. Quem escreveu foi Horatio Spafford. E ele era um homem que alcançou muitas riquezas para si, juntamente com sua esposa. Ele era um famoso advogado. E algumas tragédias foram acontecendo na sua vida. A primeira delas foi porque o seu filho morreu aos 4 anos. Era o seu primeiro filho. E ele teve outras filhas, 4 filhas, além deste que morreu. E um dia, em 1871, houve um incêndio na cidade em que ele morava e aquele homem perdeu boa parte da sua fortuna. Mas ok, seguiu sua vida. 2 anos depois, esse homem decide fazer uma viagem para a Europa com a sua esposa e com as suas 4 filhas, para acompanhar o famoso evangelista Moody em suas cruzadas na Europa. E aí, antes da viagem, ele teve que resolver algumas coisas. Então ele decide embarcar sua esposa com as suas 4 filhas na frente, com a promessa de que iria encontrar elas em breve. Mas aí, nessa viagem que sua esposa e suas filhas embarcaram, o navio sofreu um naufrágio. E 226 pessoas morreram. Dentre essas, as 4 filhas de Horatio Spafford. E aí sua esposa chega ao destino na Europa e envia para ele um telegrama que dizia assim: salva, porém só. Quando ele lê, ele entende. A esposa sobreviveu, as filhas morreram. E assim que ele lê isso, ele vai de encontro à sua esposa em outro navio. E quando eles estão fazendo o mesmo percurso, ele pede ao comandante que mostrasse a ele onde havia acontecido o naufrágio. Então mostram a ele e ele vai para o seu convés e escreve o hino, que traduzido para o português ficou assim: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. No inglês é ainda mais bonito. It's well with my soul. Vai tudo bem com a minha alma. Eu não consigo imaginar a dor de perder 4 filhas. Eu nem sou mãe para imaginar isso. Mas imagine você perdendo suas 4 filhas e dizendo: vai tudo bem com a minha alma. Feliz com Jesus sempre sou. Essa é a ilustração perfeita da paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu não sei o que você está passando, mas creia que mesmo em meio a toda essa dificuldade, você pode desfrutar de algo sobrenatural, que não tem explicação, mas que é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu não posso prometer que essa situação vai ser resolvida. A palavra não me permite profetizar aqui e dizer que toda a tempestade vai passar. Eu não posso garantir isso, mas a palavra nos garante que mesmo que nada disso passe, mesmo que a luta continue amanhã, mesmo que a enfermidade continue amanhã, na segunda-feira, tudo bem, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, continuará conosco, guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa é a terceira característica, a paz que guarda o coração. E esse termo que Paulo usa, o verbo guardar, é um termo militar. Traz a ideia de um sentinela, que era um soldado romano, por exemplo, que ficava vigiando a cidade numa torre. Olha a profundidade disso. Por meio de sua palavra, o Senhor nos diz que da mesma forma que um vigia fica vigiando a cidade para não deixar que nenhum mal entre, assim é a paz que Deus coloca na porta do seu coração e da sua mente. Funciona como um guarda que não vai deixar que os maus pensamentos dominem,
que não vai deixar que os maus sentimentos dominem. Então creia nisto esta noite. Creia na palavra do Senhor. Creia que você pode ser uma pessoa feliz e alegre, não porque você precisa de coisas a mais, mas porque você já tem Jesus Cristo. Creia que você pode ter uma vida de oração e assim desfrutar da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa é uma promessa bíblica e você pode tomar posse dela neste finalzinho de tarde, início de noite. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.